Eu sou Eliúde, autor de Espinhos no Bosque Sagrado, e esta é a leitura do capítulo 4, Baile de Máscaras e Escudos. O mundo, de modo geral, tem vivido em função do transitório. Acostumamo-nos com tendências que mudam num piscar de olhos, celulares que perdem a funcionalidade antes que você perceba, produtos feitos para durar pouco. Tudo se torna descartável, inclusive os sentimentos. Esperamos que o produto que acabamos de comprar ou o relacionamento mais recente dure mais que os anteriores. Mas os produtos novos são frágeis, assim como os novos relacionamentos. E com tanta transitoriedade, já não somos mais treinados para lidar com os sinais do tempo. Quando estes sinais aparecem, o interesse desloca-se para o modelo mais recente ou mais atraente. Apegar-se a esta obsessão pela novidade faz com que continuemos descartando e sendo descartados. Muito dessa falta de habilidade para lidar com o que é rotineiro deve-se à ficção. Não nos apaixonamos pelo produto ou serviço em si, mas pelas promessas que nos são vendidas daquilo que tal produto ou serviço é capaz de nos proporcionar. Não nos apaixonamos pelas pessoas, pelo que elas são de verdade, mas pelas ideias que fazemos delas. Contamos mentiras para nós mesmos sobre o que devemos esperar dos outros e acreditamos em tal ficção. A própria ideia de relacionamento é uma ficção. Por relacionamento entende-se todo tipo de conexão, seja ela romântica, erótica, estética, psicológica, moral ou filosófica, estabelecida entre entidades distintas. Ou todo tipo de acordo, seja ele econômico, nupcial, social, espiritual ou político, firmado entre tais entidades para garantir a continuidade e qualidade de sua conexão. Tal ideia firma-se na sensação de segurança diante da crença de que a conexão será forte o suficiente para aguentar as intempéries do tempo e de que o acordo será honrado a qualquer custo pelas partes envolvidas. No entanto, o que se sente de verdade é a insegurança diante do fato de que tanto a conexão quanto o acordo podem ser quebrados a qualquer momento. O medo promove a crise e, se não estamos preparados para enfrentar estes momentos de desarmonia, a ruptura pode ser inevitável. O medo dos efeitos da crise e a insegurança diante da possibilidade de ruptura assombram qualquer relação. Um país cuja população não consegue enxergar na crise oportunidades de crescimento, geralmente faz as piores escolhas em tempos de eleição. Isto porque a falta de dinheiro e o caos social colocam os eleitores em uma situação de desespero que lhes cega para as alternativas. A psicologia chama tal comportamento de histeria coletiva. Todos afirmam buscar algo novo, um atalho para saírem da crise, mas votam exatamente no candidato menos qualificado para garantir-lhes aquilo que procuram. Muitas vezes porque tal candidato se vende com promessas falsas e soluções fáceis para problemas complexos. Mentiras que seriam facilmente detectadas se a população não estivesse sufocada pelo desespero da crise. Ter esperança em mentiras e agir em conformidade com tal esperança é o caminho certo para a frustração. Perceber a verdade por trás das máscaras evita que depositemos nossa esperança em coisas que nunca chegam, muitas vezes porque elas só existem nas nossas projeções, no nosso desejo de que existam. Além das muitas máscaras que ocultam verdades essenciais sobre pessoas, ideias e produtos, há também os escudos que nos protegem de situações com as quais não queremos lidar ou não nos sentimos prontos para enfrentar. Posses podem ser os escudos mais perniciosos. Nós as empunhamos e rodeamos-nos delas e sentimos uma falsa ideia de segurança por ter tais escudos ao nosso redor. Possuímos objetos, bens imóveis, ideias e pessoas. E passamos a julgar quem somos ou quem são os outros pelas relações de posse que criamos entre eles. E cada vez mais as pessoas preferem ter do que ser. Enganamos os outros com sorrisos artificiais e superficiais, quando por dentro nossa alma está vazia. As máscaras e escudos nos protegem de algum modo, mas também nos sufocam.
e muitos claustrofóbicos acabam morrendo sem ar, quando poderiam simplesmente despirem-se daquilo que lhes impede de enxergar com clareza quem são e como é de fato o mundo ao seu redor. E por estarmos tão acostumados a usar tais máscaras e escudos, nós acabamos colocando-as também nos outros. Nós não os ouvimos nem os vemos pelo que eles são, mas pelo que queremos que sejam. E por termos criado tais máscaras e escudos no exercício de nosso perfeccionismo exacerbado, apaixonamo-nos por sua perfeição aparente. Mas cedo ou tarde, as máscaras e escudos caem, e nem sempre gostamos da imagem real que se revela diante de nós. Assim como nem sempre agradamos àqueles que nos veem como de fato somos. Muitas vezes porque eles também não estavam acostumados a nos enxergar de verdade, pois viam somente as máscaras e escudos com as quais eles mesmos nos haviam vestido. Talvez por isso afirmamos que a paixão seja cega. Não exatamente por causa da nossa incapacidade de enxergar o outro como ele é de fato, mas por nossa resistência em fazê-lo. Tudo é novidade na fase da paixão. No entanto, quando se cria a expectativa de que o novo deve ser perene, corre-se o risco de se decepcionar com o próprio ato de se apaixonar por ocasião do término do relacionamento. Pessoas tornam-se secas e isoladas e interpretam as más experiências que tiveram como motivo para criarem escudos. E o mundo está assim. Umas pessoas usam máscaras, outras escudos, e quem vai de cara limpa acaba quebrando a cara. Mas às vezes é quebrando a cara que a gente percebe verdades que as máscaras e escudos nos impedem de ver. Afinal, a vitória sobre a frustração não tem nada a ver com a sorte de não sair machucado. Tem muito mais a ver com autoconhecimento, autovalorização e baixa expectativa. Várias pessoas procuram a solução para sua solidão no outro, quando na verdade a solução está nelas mesmas. Então, quem diz que quer alguém que lhe complete é porque não está se sentindo inteiro. Dizer que está carente como propaganda na busca de um novo relacionamento é como tentar vender um produto faltando uma peça importante. Além disso, há quem tente disfarçar a carência dizendo que tem muito amor para dar, mas quando falam sobre si mesmos, transbordam em insegurança. É possível que essa necessidade de encontrar alguém para amar seja fruto da escassez de amor próprio. Imagine um mendigo que pede a outro indigente que o alimente. Ambos saem com fome de tal empreitada. Isso porque a carência nos faz muito exigentes em relação ao outro, pois não esperamos que ele cuide somente de si próprio, mas que cuide especialmente de nós. E quando ele nos parece ineficiente em fazê-lo, confundimos isso com falta de amor. Reprovamos no outro características que são nossas, e nosso saldo de autoestima entra no vermelho. De modo que, sendo carentes, nunca seremos amantes perfeitos. Porque quem não se ama, não consegue amar o outro de maneira plena. O carente não se apaixona pelo outro, mas sim pelo que o outro tem ou pode lhe oferecer. Ele se apaixona pela imagem que faz do outro, uma imagem que é um reflexo daquilo que gostaria de estar vendo em seu próprio espelho. É uma relação doentia consigo mesmo disfarçada de amor. A situação ideal é aquela em que uma pessoa não depende da outra para sentir-se plena. É a independência que cria o amor verdadeiro. Pessoas independentes têm tempo para se conhecer e conhecer o outro. Afinal, amar é conhecer. Não existe amor à primeira vista, pois ninguém conhece o outro apenas de relance. O amor é uma construção. Tanto o amor próprio quanto o amor pelo outro é um processo de aprendizado e descoberta. O amor independe da presença, independe da retribuição. Ele é uma plenitude em si mesmo. E plenitude é o oposto de carência. Aqueles que acreditam na existência do Deus cristão sabem que o mais importante dos mandamentos que ele deu a seus filhos
foi o de que o amem acima de todas as coisas e amem ao próximo como a si mesmos. E se devem amar o próximo como amam a si mesmos, está aí embutido o mandamento de, antes de tudo, se amarem. Apesar de chamar suas leis de mandamentos, este personagem divino permite que seus filhos ajam conforme dita sua própria consciência, tendo com ele o tipo de relacionamento que melhor lhes aprouver, pois sabe que eles são mais felizes assim. No lugar do tesouro, no Templo de Jerusalém, Jesus disse aos fariseus e aos frequentadores daquela casa: "E ao conhecerem a verdade libertará vocês." Este é o tipo de amor que se espera que experimentemos, um amor que transcende e liberta. Quem é apaixonado por pássaros os coloca em gaiolas, quem os ama, solta-os delas. O ciumento diz que ama, mas não abre a porta da gaiola por medo de que o pássaro voe e não volte mais. Enquanto a carência é a falta de confiança em si mesmo, o ciúme é a falta de confiança no outro. Não confiar é não conhecer, não saber o que esperar de quem não se sente livre o suficiente para se abrir de verdade e ser quem de fato é. Palavras, ações e até pensamentos são censurados por medo de perder aquilo que foi difícil de conquistar. E em seu zelo exacerbado, o ciumento trata o outro como se fosse sua posse, um objeto incapaz de sentir, falar ou tomar decisões por si mesmo. Considerando que a água é o elemento mais abundante em nossos corpos, temos a liquidez em nossa essência. E se tentam nos conter, infiltramos ou evaporamos, afinal, por instinto, os seres vivos sentem-se ameaçados em prisões, de modo que, na primeira oportunidade, escapam delas. A liberdade é essencial à saúde do espírito. Por isso que, no primeiro indício da necessidade de autossuficiência, o pássaro bate as asas, mesmo sabendo o quanto aquele ninho era confortável. Ao momento em que percebemos que nossa liberdade pode estar sendo de algum modo ameaçada, chamamos de crise. Diante de uma situação crítica, ou seja, diante de um momento de crise, somos forçados a agir em conformidade com nossa natureza, defendendo nossa liberdade de ação. Ou nos acomodamos e esperamos por forças externas interferirem em nosso favor. Uma situação crítica não é necessariamente boa nem ruim, é apenas decisiva. E é o modo como enxergamos a crise que fará dela uma situação traumática ou libertadora. Crises colocam-nos face a face com nossas fraquezas, e nada promove maior amadurecimento que perceber-se e aceitar-se com tais imperfeições e potencialidades, mudando o que pode ser mudado e sendo honesto para consigo mesmo quanto ao que nos define e nos dá personalidade. Fomos ensinados que o amor exige presença, mas na verdade o amor exige ação. E a ação independe de presença. A saída de qualquer crise é uma ação motivada por amor. No entanto, em meio à crise, muitos escolhem o caminho do ódio e acabam gerando ainda mais sofrimento tanto para eles quanto para aqueles que os cercam. Diante dos desafios impostos pela crise, muitos passam a dar tamanha atenção para a própria imagem e às próprias necessidades que acabam ignorando as necessidades e anseios de terceiros. Presos a estas máscaras e escudos que a sociedade lhes fez vestir e empunhar como se revelassem mais de sua própria identidade do que aquilo que de fato são, seguem dançando essa coreografia de passos marcados nesse baile à fantasia em que poucos se atrevem a desafiar o status quo. Nesta visão egocêntrica do mundo, os que acham que se despiram da carência e dos ciúmes antes de aprenderem a olhar para os demais com um mínimo de empatia e humildade, tornam-se amantes de si mesmos e passam a usar os outros apenas como válvulas de escape ou para o suprimento de seus próprios anseios. A superficialidade lhes impede de experimentarem uma sensação ou sentimento que seja livre de tais amarras. Como disse Osho, o famoso guru dármico, o rio
passa ao lado de uma árvore, cumprimenta, alimenta, dá-lhe água e vai em frente dançando. Ele não se prende à árvore. E a árvore não diz: onde você pensa que vai? Se já ia me deixar aqui, por que ficou dançando tão bonito perto de mim? Não. A árvore deixa cair suas flores sobre o rio em profunda gratidão e o rio segue em frente. O vento chega, dança ao redor da árvore e segue em frente. E a árvore empresta o seu perfume ao vento. Isso é uma relação. Se a humanidade crescesse e amadurecesse, esta seria a maneira de amar. As pessoas se conhecendo, compartilhando, seguindo em frente, sem possessividade, sem dominação. Do contrário, o amor se torna um jogo de poder. E se neste baile de máscaras e escudos, pessoas de cara limpa decidem dançar juntas a dança da vida como dois pássaros que voam livres no céu, mas sempre juntos porque prezam a companhia um do outro, esta será a forma mais plena de amor. Uma relação de equilíbrio das expectativas e desejos, sem desconfiança e sem amarras. Pois o amor, como a verdade, transcende e liberta.